Alô, alô, você que já conhece o programa Turismo e Debate Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. É você que não conhece, está vendo pela primeira vez. Estamos aqui no Vale do Paraíba, do coração da minha cidade de São José dos Campos, e com muita satisfação e honra, mais uma vez, recebendo aqui o prefeito de São José dos Campos, Anderson Faria. Bom dia, prefeito. Bom dia, Hamilton, tudo bem? Tudo jóia, prazer estar aqui novamente com você, né? Aqui direto da sua cidade de coração, né? Mas de São José dos Campos, aqui da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, no estado de São Paulo. Sempre muito bom estar aí com você para a gente poder conversar um pouco sobre tudo, mas principalmente sobre turismo. A primeira coisa que eu quero dizer para todos que estão vindo do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, eu quero agradecer e elogiar o prefeito de São José dos Campos por aceitar o convite aqui do programa Turismo e Debate Brasil. É a quarta entrevista nossa. A primeira foi no Galeão, 27 de março, na inauguração do voo da Gol. Depois, em São José dos Campos mesmos, uma entrevista no aeroporto, uma terceira aqui na Live Debate, que fizemos aqui no nosso estúdio, e aqui a quarta entrevista no programa Turismo e Debate Brasil, também nessa live. Então, eu queria dizer, prefeito, que São José tem um prefeito que debate o turismo. Isso é algo diferencial no Brasil, na nossa história. O fato de eu estar aqui, mais uma vez, para debater e falar sobre o turismo, é um passo importantíssimo para a mobilização e o fomento do turismo de São José dos Campos e no Vale do Paraíba. Sua liderança se estende além de São José. E o primeiro tópico que eu queria abordar aqui é a pesquisa de percepção turística que eu estou promovendo, desenvolvendo em São José já há mais de 10 dias, e estamos fazendo isso inicialmente pela rede social, e eu estive em São José semana passada para fazer e sentir e perceber em loco. Então, eu queria trazer aqui alguns dados, e essa pesquisa eu debati semana passada com o Eduardo Vale, ao vivo aqui no programa Turismo Debate Brasil, ele presidente do SJK Airport, e com o Maurício Guizar, presidente do Destination São José, ambos estiveram aqui. Então, eu queria retratar aqui alguns dados para a gente começar, nesse primeiro momento da entrevista. O que a gente identifica? De 10 entrevistados, quando você entrevista 10 entrevistados, nenhum desses entrevistados eles fazem relação com o voo da Gol ou mesmo o aeroporto. Então, 10 pessoas não é suficiente para identificar um. Quando você aumenta essa amostra para 20, você encontra um joseense que ouviu falar. Eu ouvi falar que tem um voo aí da Gol. Quando você amplia para 30 entrevistados, aí você identifica um que conhece, ele tem informações sobre o voo, sabe do aeroporto. Então, esse é um dado relevante, prefeito, porque eu queria abordar com o senhor, na sequência desses dados da pesquisa de percepção turística, o conceito da identidade turística. Então, o que é a identidade para uma pessoa, ou o que é a identidade turística para um destino? Ele tem que saber quem ele é. Quando a gente sabe quem nós somos, mais nos apresentamos, mais a gente pode vender a nossa imagem, o nosso produto e assim por diante. Então, eu queria trazer inicialmente essa colocação. Por isso que eu insisto com o turismo tecnológico, porque ele dá uma identidade, ele está vinculado a toda a história de desenvolvimento tecnológico de São José dos Campos. O Eduardo, no debate comigo, Fábio, pode ser turismo do conhecimento, pode ser turismo do conhecimento, pode ser turismo aeroespacial, mas São José dos Campos ela tem esse vínculo com tecnologia, com desenvolvimento tecnológico. Então, com esses dados aqui, eu abro aqui para as suas primeiras colocações, depois a gente vai avançar um pouco em dados escolhidos na pesquisa de percepção turística. Por gentileza. Legal, Hamilton. Hamilton, antes de a gente pegar nesse assunto, tem uma pessoa, Maria de Fátima Silvério Neri, é sua parente? Tem uma... Não. Não é minha... Não pode ser parente do Hamilton. Não.
Olha, tem o Nery com I e o Nery com Y. Então, a minha família com I, talvez seja, talvez seja, eu não tenha identificado, né? Porque a origem da minha família... Aliás, tem uma escola nossa em homenagem a Maria de Fátima Nery que nós inauguramos agora, semana passada. Uma escola super moderna de educação infantil, por isso que eu perguntando, mas uma escola super moderna, e tem essa homenagem que foi feita a essa professora Maria de Fátima Silvério Nery. Então, com o Nery, eu falei assim, deve ser parente do Hamilton. Eu vou procurar saber, né, quem sabe a gente encontra aí essa referência já em São José. Então, prefeito, eu queria trazer esses dados iniciais da pesquisa de percepção turística, eu vou fazer outros comentários, mas a questão da identidade turística. Por isso que a gente está insistindo tanto em trazê-lo aqui, convidá-lo. Eu estive aí para a gente conversar por conta disso. E identidade turística a gente tem que ter para dentro de São José e para fora de São José. Deixo para as suas primeiras considerações. Você tem toda a razão, amigo. Primeiro, a gente precisa saber qual que é a nossa identidade, né? Em São José dos Campos, a gente fez uma lição de casa. Contratamos uma consultoria, juntamente com os nossos técnicos, né, os nossos servidores, nossos técnicos, departamento de turismo, enfim, todos os atores envolvidos, e fizemos um grande estudo para saber o seguinte: qual é o nosso ponto forte de turismo hoje e qual é a nossa vocação, certo? Porque também tem algo que a gente possa ter uma vocação e não está sendo explorado, certo? Bem, então nós fizemos todo esse levantamento, fizemos dados, levantamento, né, aliás, um grande relatório, né, muito bem detalhado. São José dos Campos é uma cidade que tem características, né, bem peculiares. Aqui fabricamos aviões e queijo, produzimos queijo, né? Fazemos, né, projetamos satélite pelo INPE, né, e temos mel. Então, assim, essas são as características bem peculiares de São José dos Campos, uma cidade tecnológica. Mas a gente precisa saber, de fato, qual é a nossa vocação. É só o turismo